Aprenda a amar o processo. Eu sei que você tem os teus sonhos, os teus desejos, e que é muito comum construirmos metas, objetivos para alcançar os resultados desejados. Mas se eu te disser que esse é um dos maiores problemas de construir prósperos resultados na nossa vida. E aí você pode me perguntar: mas as metas não são importantes para a nossa vida? As metas, elas são importantes dentro de uma direção, mas o principal, se você deseja ter progresso na sua vida, é focar no sistema. Vem comigo neste vídeo que mergulharemos em águas profundas e eu vou te mostrar os 4 problemas de você construir a sua vida, os teus resultados baseado em metas e não em processos e sistemas. Nós pensamos que quando olhamos para os resultados na nossa vida, nós pensamos que os resultados são o problema. Só que os resultados não são o problema em si. E aí você fica nos ciclos de repetições, retroalimentando os mesmos resultados, porque o foco está no resultado, tendo ele como problema. E o foco deve estar no processo, no sistema, a forma como você faz, o que você faz para resultar naquela realidade de resultado. E os 4 problemas, por construirmos a nossa realidade dentro de metas e não dentro de sistemas e processos onde aprendemos a amar a jornada, onde aprendemos a amar o processo, está aqui. E aí nós vamos entender que esses 4 problemas existe a solução, que enquanto focamos na meta, encontramos problemas. Enquanto focarmos nos processos, encontraremos a autorrealização. O primeiro problema é que vencedores e perdedores têm exatamente a mesma meta. Então, por que um consegue vencer e outro não consegue vencer? Se foi estabelecido exatamente a mesma meta. A meta por si só não deveria garantir um resultado igual se a meta é a mesma? A questão que vai diferenciar uma meta alcançada com êxito e prosperidade ou não é o sistema, é o processo, é a forma como esta meta é executada, como que esse progresso acontece no dia após dia, em ações, em hábitos, em comportamentos para resultar num resultado desejado e alcançado. O segundo problema é que alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. O que que isso significa? Deixa eu exemplificar aqui. Suponhamos que você tenha como meta emagrecer 5 quilos. E aí você decide parar de jantar, decide fazer um jejum intermitente de 16 horas todo santo dia. Então você faz um déficit calórico por X tempo e você chega na meta de 5 quilos a menos. Você chegou naquela meta, mas a pergunta é a forma como você fez para chegar naquela meta se sustenta a longo prazo?
quais são as consequências na sua saúde ao longo do tempo para conseguir sustentar esse resultado, essa meta de menos 5 quilos. O que isso impactará na sua saúde, em termos de nutrientes, em termos de homeostase do seu corpo, vitaminas, fazendo jejum intermitente todo santo dia por 16 horas por dia. A forma como está sendo feita, por mais que você tenha chego no resultado, não é uma forma que não se sustenta a longo prazo. E aqui a gente pode trazer muitos exemplos dentro da nossa sociedade, quando vemos realidades de mulheres, de pessoas que têm lá como a sua meta ficar famosa, ficar rica. E aí ela estabelece na vida esta meta e faz isso a qualquer custo, porque o foco é a meta, o foco não é o processo na qual vai se chegar a essa meta. E como vimos na nossa sociedade, como consequência, muitas dessas mulheres alcançam a fama, alcançam o dinheiro, mas perdem a sua saúde, o seu emocional, o seu espiritual, o seu mental, a sua vida afetiva está um caos. Todos os outros cenários da sua vida são extremamente de frustrações, porque a meta foi alcançada, mas o resultado, ele foi atingido especificamente naquela meta e ignorado todas as demais áreas da vida, construindo um cenário de vida recortado, porque o processo foi ignorado. O terceiro problema que nós vamos encontrar em construir a nossa vida por metas e não por processos e sistemas é: as metas restringem a nossa felicidade. O que isso significa? Que nós vamos nos colocar dentro de um lugar de muita escassez, porque nós acreditamos que seremos felizes quando construir a casa dos sonhos. Serei feliz quando construir o casamento dos sonhos. Serei feliz quando tiver o meu corpo dos sonhos, minha saúde dos sonhos, minha vida espiritual cheia de fé, o carro, a profissão, os clientes, a conta bancária. Quando eu tiver tal coisa, eu serei feliz. E aí nós ficamos sempre numa ânsia dentro de um tempo que ainda não chegou, gerando frustração, gerando ansiedade, gerando um descontentamento constante e uma dificuldade enorme de viver o presente. Eu vou além. Uma dificuldade enorme de experimentarmos no aqui e agora um dos sentimentos mais sublimes, mais ricos que podemos experimentar no nosso bem-estar, na nossa felicidade, que se chama contentamento. Quando desfrutamos de tudo aquilo que já temos no presente, com gratidão, com graça, entendendo que já temos as bênçãos e todos os recursos necessários para sermos felizes no aqui e agora. Nós entendemos que o processo que está sendo feito, a nossa trajetória de vida, já está dentro de um alinhamento e de um equilíbrio. E que almejamos, sim, ir além, ter mais, mas como consequência de um resultado natural daquilo que nós estamos construindo como processo e sistema.
O quarto erro, o quarto problema, construir as nossas vidas por metas e não por processos, é que as metas elas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. O que que isso significa? Que uma vez que você estabeleceu uma meta na sua vida, aquela meta é o teu fator motivacional. E aí, parte da sua identidade está atrelada àquela meta. Se você atinge aquela meta, você é próspera, você é uma mulher de sucesso. E se você não atinge aquela meta, você é um fracasso. E aí, a forma como você se identifica com essa meta, ela sendo teu fator motivacional, se você não atinge, você entra num processo de frustração e as chances de voltar para velhos hábitos, para velhos padrões é muito grande. Porque você perde a clareza no presente de quem você é, porque você se atrelou na identificação da sua meta e a sua meta está determinando quem você é como um resultado. E uma outra questão, tudo bem, você chegou na meta, você é próspera, você se diz que é um sucesso, mas e depois? Qual vai ser a outra meta? O que fará sentido para você após atingir essa meta? Agora, aqui que vem a grande sacada de transformação no nosso mindset. Pega essa chave, porque é uma grande chave para abrir o portal da expansão da sua consciência. Quando você entende que o processo é o principal e você aprende a amar o processo, significa que todo santo dia, quando você está nessa construção de 1% a cada dia, nesse processo de desaceleração, que é lento sim, por muitos anos eu falo que é o um tijolinho por dia para fazer a nossa grande construção chamada vida, e que essa microação, essa microescolha, essa microdecisão é motivo diário de celebração. E que quando você aprende a amar a jornada, cada hábito, cada ação, cada movimento, cada feito, cada decisão em direção a esse processo dentro do seu progresso é motivo de felicidade. Você entende que você já está num caminho próspero, você já está dentro de um processo, dentro de um sistema que, com o passar do tempo, no jogo do longo prazo, com bons hábitos, trabalhando como teu aliado ao teu favor, os resultados virão como uma consequência dessas celebrações diárias de ações, de hábitos, de comportamentos, de escolhas que estão sendo feitas dentro de um processo exitoso e próspero. Aprender a amar o processo é a certeza que você já está no caminho e na direção da sua felicidade, no aqui e agora e no presente. Tudo isso eu trabalho dentro do meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina, que é o método Plena, onde na jornada da vida plena a gente trabalha a jornada da alma, a jornada do feminino, a jornada da protagonista, para no final desse processo gigantesco de autoconhecimento e transformação você ter todas as bases para construir uma vida plena, sendo essa mulher plena, feliz e realizada.
Aqui embaixo tem mais informações do método Plena. Se ainda não me segue aqui no canal, já ative as notificações, já comece a me seguir, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para contribuir com a sua expansão de consciência e para o teu autoconhecimento. E entender que muito mais importante as do que as metas, do que os resultados, são os processos, de quem você está se tornando ao longo da sua jornada.